Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, pelo Instituto Cultural Vale, pela Uzi Minas, com o apoio da Rede Mater Dei de Saúde, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Conosco aqui, até o final do programa, vai estar a intérprete de Libras, Raíssa Medeiros. Bem-vinda, Raíssa. E aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, a gente já tem mais de 100 mil inscritos. Isso mesmo, e você que está nos assistindo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar, como esse de hoje, que a gente tem a alegria de receber o artista, o poeta Fernando Pacheco. Bem-vindo, Fernando. Alegria ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado, alegria e honra minha, viu? Honra minha e alegria estar aqui no Sempre o Papo, esse programa que eu já acompanho há décadas, né? São 37 anos, então inúmeras vezes eu já assisti na televisão, já fui presencialmente, então eu quero parabenizar aqui, dar um grande abraço ao Afonso Borges, o idealizador, e cumprimentar também você, Jô, grande entrevistadora, e a Raíssa, que faz a intérprete de Libras, e o apoio tecnológico aqui da Letícia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e vou tentar ser o mais próximo possível das verdades sobre a minha trajetória artística, tá bom? Ah, maravilhoso. Fernando, antes da gente começar a contar aqui a sua história, eu quero te convidar e convidar quem está nos vendo aí pelo canal do YouTube do Sempre um Papo, para assistir a um vídeo institucional do Instituto Cultural Vale, que é um dos nossos patrocinadores. E a gente volta num minutinho. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. E a gente volta para conversar com o Fernando Pacheco, que nasceu em São João del Rei, em 1949. Ele vive e trabalha em Belo Horizonte. Sua trajetória passa pelos principais museus do país, realizando 60 mostras individuais, entre outros espaços, na Academia Brasileira de Letras, no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, na Casa Fiat de Cultura. Pacheco tem 5 livros publicados sobre sua obra e painéis em espaços públicos, como na imprensa oficial de Minas Gerais e no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Fora do país, expôs em museus e galerias na Argentina, Chile, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Nova Zelândia, Taiwan, China e Japão. Fernando Pacheco é artista que sempre teve ligação muito forte com a literatura. Há 2 livros sobre sua obra, escritos por Vera Casanova e Jacob Klintovitz, contendo textos de Márcio Sampaio, José Eduardo Gonçalves e Carlos Heitor Coni, entre outros. A amizade de Pacheco com Coni o levou, a convite do escritor, a expor individualmente na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Fernando Pacheco titula seus quadros que, de certa forma, os associa à literatura poética. O artista também colaborou com ilustrações de capas e miolos em diversas publicações literárias, no Brasil e no exterior. Fernando Pacheco tem 3 livros autorais: Circuito Atelier Depoimento, 33,333 Conexões Bilaterais e, por último, Fernando Pacheco, Circuito Atelier, que também é tema da nossa conversa hoje. Nós vamos contar um pouco dessa trajetória maravilhosa aqui que eu adiantei para as pessoas, né, Fernando? Bem-vindo de novo. É isso, alegria grande estar aqui, viu? Vamos começar, né? Vamos começar. Antes da gente entrar aqui já nas suas obras, né, nos seus livros e falar dessa trajetória bonita aí que você tem no Brasil e no exterior com as artes plásticas,
Eu quero te pedir para contar sobre a sua infância lá em São João del Rei, quando que as artes plásticas, assim, o desenho entrou na sua vida, quando que você começou a desenhar e como que era seu contato com a literatura na infância e adolescência, Fernando? Tá bom, quanta coisa, hein? Pois é, em arte, a gente faz arte exatamente para não precisar falar. A arte fala por si, por nós. Mas aqui, como é sempre um papo, a gente vai ter que chegar ao mais próximo de tudo, né? Vamos tentar. São quase verdades, mas vou chegar o mais próximo possível. Como você disse, eu nasci em São João del Rei, que é uma cidade extremamente misteriosa. Naquela época, eu nasci em 1949. Meu pai tinha ido à guerra, meu pai voltou da guerra da Itália em 1945, final de 1945, e eu nasci 4 anos depois. Então, quando eu caí nesse mundo, eu caí assustado. É guerra, é poder, é isso que é o mundo, né? Então, isso já mexe com a cabeça da gente. E São João del Rei é uma cidade muito expressionista, aquelas igrejas, o Aleijadinho, esculturas do Aleijadinho, o Cristo no caixão de vidro, com cabelo humano, aquelas procissões, matracas, cheio de incenso. E a rua que eu nasci, a casa que eu nasci, está lá até hoje direitinho, que é na parte antiga, tombada da cidade. Então, você chegava à janela, a procissão passava a poucos centímetros de você. As mulheres com véu e segurando velas, as sombras projetadas nas paredes dos sobrados. Então, é uma cidade extremamente expressionista. Então, quando alguém compara a minha pintura com o expressionismo alemão, eu até falo, não, o meu expressionismo é genuinamente caipira, de São João del Rei. Então, eu passei tudo lá em São João del Rei, aquelas igrejas, o cemitério anexo à igreja. Eu morava ali perto da Igreja do Carmo, e a igreja, como São Francisco também, tem o seu cemitério anexo, e aquele cemitério de gaveta, as sepulturas nas paredes, em gaveta. Então, eu desde pequeno, ficava encantado com esse mistério, né? Era um misto de medo e curiosidade e mistério. Então, isso tudo contribuiu, de certa forma, para a minha formação, assim, enquanto pessoa que tem fantasia, que pensa, que tem mistério. Isso tudo está muito associado a questões da arte, de certa forma, né? Mas, assim, a minha infância, quando eu nasci, eu achei que eu ia nascer com um bicho, assim, só respirar, comer, não tinha que produzir nada, fabricar roupa, fabricar carro, não tinha que tomar, a Rússia não tinha que tomar a Ucrânia. Então, eu achava que a vida era só assim como meu amigo Ailton Krenak fala, o ser humano nasceu para viver só para respirar, comer, viver, procriar, não tem que produzir nada para a sociedade de consumo, para nada. Então, eu achava isso. E nesse achar isso, eu não achava intelectualmente, eu sentia isso. Então, eu não estava muito adaptado ao mundo. Aí, quando eu comecei a crescer e ter que ir para a escola, aí foi um desastre, porque eu não queria esse mundo pronto, esse mundo de disciplinas rígidas, de regras. Então, eu não me adaptava no colégio, era um aluno inquieto, a professora chamava meu pai, tinha que falar que eu estava muito inquieto, meu pai achava que eu tinha que ir num psiquiatra. Naquela época não tinha essas terapias refinadas, você ia logo no psiquiatra, que te dava um remédio. Então, eu era essa pessoa, mas eu sabia que eu precisava de um outro mundo. Mas como eu era criança, eu não sabia falar isso. A minha maneira era ficar rebelde a tudo. Rebelde. Então, eu comecei a criar o meu mundo, não intencionalmente, assim, quase que instintivamente, comecei a criar o meu mundo de fantasia, de mistério. Eu tinha amiguinhos invisíveis, eu comecei a prestar atenção em coisas que para as outras pessoas, para muitas outras pessoas, não tinha valor nenhum. Então, um objeto que tinha uma figura, que tinha uma cor e tal, eu comecei a colecionar aquilo para mim e criar aquele mundo de fantasia, um outro mundo para mim. E isso é que eu acho que foi a questão da arte, sabe? Não da pintura, porque
necessariamente a pintura não é arte. Muitas vezes existe um pintor, a pintura e aquilo, e o pintor é só pintor, não é artista. Existe o pintor artista, mas muitas vezes existe o pintor que é só pintor e não artista, porque são duas coisas. Então eu estou falando aqui da questão da arte, de você criar um outro mundo, onde nesse mundo exista território para que o mistério, a fantasia, o sonho, o segredo possa encontrar diálogo, entende? E a questão da pintura, como eu fui passando desse mundo misterioso que eu estava criando para mim de arte, para canalizar para um gênero de arte, né, para uma linguagem, no caso a pintura, eu, mesmo criança e na pré-adolescência, eu comecei a colecionar, por exemplo, maços de cigarro vazios que eu encontrava, porque naquela época em Belo Horizonte tinha muito lote vago, os meninos brincavam ali, jogavam futebol nos lotes vagos, e eu ficava achando e colecionando, e depois minha coleção foi crescendo, de maços de cigarro vazios só por causa do rótulo, porque os rótulos antigamente eles eram muito figurativos, tinha figuras, tinha cor, não são só essas logomarcas abstratas, né? Então eu comecei a colecionar isso como uma forma de já criar esse mundo de imagens de cor para mim, e eu não foi uma coisa intelectualmente sabida, mas assim, sem querer, eu já estava pintando sem pintar. Quer dizer, eu não pegava tinta, tela e pincel e pintava. Mas quando eu colecionava esses maços de cigarro com figura, com cor, com tudo, aquilo já era uma apropriação da minha pintura, da minha intenção de pintar. Então eu me tornei pintor sem pintar. Primeiro eu me tornei artista na infância, criar um mundo paralelo, extra esse mundo de regras e disciplinas rígidas, e, posteriormente, passei a ser um pintor sem pintar. Eu não pintava, mas exercia a pintura através da coleção de objetos insignificantes do descarte da sociedade de consumo, que eu achava uma tampinha, uma coisa colorida, um maço de cigarro. Aquilo já era a prática da pintura que eu fazia, colecionando essas imagens e essas cores para mim. Que já tinha um significado para você. E você veio para Belo Horizonte com qual idade? Pois é, eu nasci em 49, vim para Belo Horizonte em 1955, eu tinha 6 anos de idade. Eu vim e já entrei no grupo escolar, escola pública, o grupo já veio aqui em Belo ser Horizonte. Alfabetizado aqui em Belo Horizonte, então. Em Belo Horizonte, eu comecei aqui, já na escola. E aí, quando que você começa a desenhar, a produzir mesmo artisticamente, se entender, né, como um artista, assim? Pois é, então, a partir dessa coisa de eu já estar exercendo a pintura sem pintar, colecionando objetos, figuras e tal, eu tive a necessidade de pôr a mão na massa, digamos assim, de passar da simples apropriação para a execução da pintura. Eu já tinha esse universo rico de imagens, digamos assim, né, de imagens, e eu, então, quis começar a exercer a linguagem da pintura. Mas só que pintar é muito difícil, a pessoa que não tem técnica, a gente acha que é fácil. Então, como eu já tinha todo aquele acervo de imagens, de colecionar coisas, eu achava que era só pegar o pincel, a tinta, uma tela e já saía tudo do jeito que eu queria. Não é muito difícil, é muito difícil. Então, o primeiro quadro que eu fui pintar assim, sem nenhuma orientação, só na base da vontade, foi um desastre horroroso, né? Saiu totalmente diferente, saiu uma figura monstruosa ali, que me assustou, inclusive. Eu falei, eu tenho que dominar isso, né? Então, a pintura é uma coisa que a gente, agora que eu estou com 73 anos, então a pintura, ela exige tempo, ela exige maturidade, a pintura é muito exigente, é muito ciumenta, você tem que ter dedicação total e tudo mais. Mas quando eu fui passar para a pintura,
eu passei para pintura, mas como eu era adolescente, pré-adolescente, a pintura eu não podia cair bem para mim. Eu ficar um garoto, um menino, dentro de um ateliê sozinho e me dedicando a fundo à pintura. Eu não tinha escola, eu nunca frequentei escola, né? Aqui em Belo Horizonte, a Escola de Belas Artes, a Escola Guignard, ou ser aluno do curso livre do Guignard, eu nunca participei disso, então eu era absolutamente sozinho. Então, como que eu ia, um menino, naqueles anos efervescentes, anos 60, eu ia ficar dentro de um ateliê sozinho pintando? Não tinha cabimento. Aí, quando apareceram os Beatles, eu falei, pronto, eu vou fazer um conjunto, não falava banda, falava conjunto. Eu vou fazer um conjunto tipo o Beatles para mim. Só que eu não tocava instrumento nenhum. Mas dentro disso que eu estou falando, que dentro dessa minha rebeldia, que eu criava o meu mundo, a revelia das disciplinas e das regras, eu falei, eu acho que tocar bateria é mais fácil do que tocar guitarra. E peguei a bateria. Lê do engano, né? Porque não é fácil também, não. Não é, mas eu chamei meus amigos, né, para montar o conjunto, e montamos um conjunto, eu sentei na bateria, toquei praticamente a década de 60 inteirinha, e o nosso conjunto teve muita fama aqui em Belo Horizonte. Nós éramos 4, era o Tacão, que é ortodontista, o Anderson Rocha, o Eduardo Pinto Coelho, que hoje é psiquiatra, psicanalista, e eu, o único que ficou na arte depois, quando acabou em 1960, no final dos anos 60, o conjunto, o único que permaneceu continuamente na arte, na pintura, fui eu. Eles todos têm as profissões deles. Mas nós abrimos shows do Chico Buarque de Holanda quando o Chico estava no auge, cantando a banda, cantando Carolina. Nós abrimos o show do Chico Buarque, o estádio lotado. Depois nós abrimos show... Qual que era o nome da banda, Fernando? Era um nome em inglês, que chamava The Beat Kings. The Beat Kings. A gente tocava aquela formação igual dos Beatles, e não era cover Beatles. Nós tocava música do Rolling Stones, Dave Clark Five, de bandas inglesas, dos próprios Beatles e tal. E abrimos programa de televisão, abrimos show do Will Simonal, que na época estava no auge, cantando Sim, Sou Negro de Cor. E depois nós fizemos um show, era um show do Calbi Peixoto, e a gente tocou também. E o Calbi Peixoto pediu para cantar uma música, a gente acompanhando. Então o Calbi Peixoto cantou Help dos Beatles com a gente acompanhando. Que maravilha! Então você vê que a gente passou, e nós tocamos uma vez com Juscelino Kubitschek na plateia, aplaudindo e fazendo uma dedicatória linda para nós. Então, depois que passou esses anos do conjunto Beat Kings, foi os anos 60. Eu toquei desde 1963, 4, 5, 6 até 1970. Quando o conjunto acabou em 1970, porque todos passamos no vestibular, inclusive eu, mas que eu nunca acabei largando meu curso. Qual curso que você entrou, Fernando? Eu entrei no curso de engenharia metalúrgica. Eu fiz o primeiro vestibular único da Federal, que foi no Mineirão, em 1970, e nós todos passamos. 2 para engenharia, eu e o Anderson, um para odontologia, que é o maior ortodontista daqui, né, um dos maiores, o Tacão, e o Eduardo Pinto Coelho. Mas, logo que eu entrei para engenharia, cursei ali uns 2 poucos anos, mas aí a pintura veio tão forte para mim, aí eu já estava igual um Van Gogh, assim, sabe? Eu entrava para o meu quarto e dormia, porque eu não tinha ateliê, né? Eu tinha, nessa época, eu tinha o que? 1970, né? Eu tinha 22, 21, 22 e tal, eu não tinha ateliê, eu entrava para o meu quarto e dormia, e ali eu dormia, ali eu almoçava, ali eu pintava, ficava o tempo inteirinho com a mão suja de tinta, roupa suja de tinta, todo descabelado, que eu ainda sou até hoje, mas na época, além de descabelado, eu era todo sujo de tinta, porque eu pintava o tempo inteiro. O Fernando. E assim que foi a minha formação. Foi pintando, e inventando a minha pintura do meu jeito, até eu começar a enviar esses trabalhos para salões de arte, e, para minha surpresa, eles serem premiados e receber
críticas e ensaios muito favoráveis, como o Bartolomeu Campos de Queiroz. Legal demais. Antes da gente entrar aí na sua parceria, no Bartolomeu, eu quero te pedir para falar um pouco desse seu lado autodidata, né? Que você não frequentou a escola de arte, mas você frequentava e era amigo de artistas, né? Então, essa influência dessas pessoas, de como que você conviveu com os artistas e quais eram eles. Conta um pouquinho dessa parte. A partir dessa coisa de eu não aceitar o mundo assim como ele era, e as coisas que eu já contei, dessa, entre aspas, essa rebeldia, que não era rebeldia, era uma inadequação ao mundo pré-estabelecido, e que eu queria um mundo livre, de sensibilidade, de tal. Então, a partir disso, esse autodidatismo meu, ele foi em tudo. Eu toquei bateria sem aprender a tocar bateria, eu pintei sem nunca ter frequentado escola de pintura, eu era péssimo em muitas matérias no colégio, exatamente porque não estava interessado, inclusive no português, e depois aprendi a escrever a língua pátria, escrever o português de uma maneira extremamente correta. Eu escrevo uma carta hoje para você, de 5 folhas, não tem um erro, eu sei usar o ponto e vírgula, tudo. Então, quer dizer, e aprendi isso tudo sozinho. E na pintura, mais uma vez, foi assim, foi sozinho. Mas como você pode chamar de autodidata se eu tive a sorte de conhecer pintores extraordinários, grandes mestres da pintura, e de muito perto? Então, eu conheci, por exemplo, Domênico Lazzarini. O Domênico Lazzarini, nos anos 60, início da década de 1960, quer dizer, eu era adolescente, eu tive um contato de muito perto com ele. Ele veio da Itália para ensinar técnicas de pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a convite. E ele... eu frequentei o ateliê dele, assim, a cozinha do ateliê dele, ele preparando aquele gesso na tela, uma pintura abstrata maravilhosa, e aquilo para mim, aquele respirar, aquele ateliê, aquela tinta, aquilo era uma escola assim, natural, aquilo entrava pelos poros, eu não tinha que aprender, decorar nada, fazer nenhum exercício, aquilo já era como a gente está conversando aqui, ele pintando, o gesto dele de pintar, passava para mim, eu era muito novo, quando a gente é novinho, a gente assimila as coisas de uma maneira muito natural. Então, quando eu fui mesmo canalizar essa minha energia para a pintura, esses grandes mestres vieram todos comigo. Eu, por exemplo, conheci de dentro do ateliê o Vladimir Obreskov. É um nome pouco conhecido no Brasil, ele é russo, aquele velhinho de olho azul, Vladimir Obreskov. Ele foi para Paris, conheceu o Picasso, veio para Minas Gerais, pintou com o Guignard, andou por aí pintando em Caeté, em vários lugares, conheceu o Guignard, depois ele foi para Saquarema, no Rio de Janeiro, ficou morando lá, e lá ele conheceu o Pansetti, pintou junto com o grande José Pansetti, que foi um dos maiores pintores da pintura brasileira. E eu, como o meu pai fez uma casa em Saquarema, eu com 12, 13, 14 anos, frequentava o ateliê do Obreskov. Ele fabricava tinta a óleo, fabricava violinos, ele fabricava as molduras, ele pintava como um grande mestre, e eu ali achando aquilo tudo natural. Então, a pintura de altíssima qualidade sempre foi, para mim, uma coisa natural. E tanto é que quando eu desenvolvi a minha linguagem, que eu não troco ela por nada, eu sei tudo que está acontecendo por aí de arte contemporânea, de pintura contemporânea, mas eu não abro mão da minha pintura de ficar colocando uma corzinha aqui, um rabisquinho aqui, um macete aqui, uma coisa abstrata aqui, porque a pintura não tem tempo para isso. A pintura é arte urgente. O mundo hoje ele precisa de uma pintura que restaure a liberdade e a dignidade do ser humano, a alma. Hoje a arte tem que ser voltada para a alma humana. O Picasso teve tempo de desenvolver o cubismo, que teve uma aplicação prática extraordinária no design, em todas as áreas aí, a pop art,
né? Questionando as questões da sociedade de consumo, política e tal, mas hoje eu não canalizo a minha pintura para essas questões da sociedade de consumo. Eu canalizo a minha pintura para a alma humana, que a minha pintura seja território onde o ser humano encontra diálogo com a sua fantasia, com seu mistério, com seu segredo, com seus sonhos, porque isso é urgente, mais do que fazer uma pintura estética para influir nas questões da estética do consumo ou da política ou dessas coisas. Eu acho que primeiro nós temos que restaurar a alma humana. Por isso que eu não abro mão da minha pintura figurativa, do que eu faço desse território da alma. E isso é um preço muito caro que eu pago, porque muitas vezes as correntes da pintura vão para uma certa tendência e eu continuo firme há 50 anos nessa pintura figurativa, falando da difícil e perigosa arte de viver, dessa coisa dramática, muitas vezes, que é viver. Você entrando nesse assunto, eu acho legal a gente falar do reconhecimento, né? Que tem essa linha aí de entrar no que está no comercial, vamos dizer, mas você ganhou um reconhecimento nacional e internacional, e como o Olavo Romano fala aqui na abertura do seu livro, né? Você venceu a grande muralha da China. Pois é. De ultrapassar fronteiras mesmo. Então, eu quero te pedir para falar a respeito disso, desse reconhecimento, dessa forma de chegar no exterior. Se dá para fazer uma comparação, não sei se seria a palavra comparação, mas de como que o artista é reconhecido no Brasil e como que a arte é valorizada lá fora. Você, né, que já viveu no exterior, trabalhando, né, como artista convidado, tendo ateliê fora, com exposições em vários países que eu citei aqui. Quero te pedir para falar um pouco a respeito dessa sua trajetória internacional e desse reconhecimento e dessa comparação do reconhecimento no Brasil e no exterior, do artista plástico das artes. O que acontece é o seguinte: por mais que a gente quando a gente está num caminho verdadeiro, e por mais que você negue a arte como um simples bem de consumo, e você faz arte para essa restauração da dignidade, da ética, do sonho, da fantasia, do viver com liberdade de expressão e tal, alguém, em algum tempo, em algum lugar, vai reconhecer isso, e vai reconhecer de uma maneira muito forte. Então, isso aconteceu realmente. Eu tenho muito orgulho, não somente disso que o Olavo Romano falou, de vencer as muralhas da China, que inclusive para mim é uma honra muito grande, o presidente emérito da Academia Mineira de Letras fazer a orelha do meu livro, eu metendo minha colher de pau na poesia, né, e edito um livro. Aí eu tenho muito orgulho disso, de ter sido nesse livro apresentado aí pelo Olavo Romano de Santana e também por outro grande poeta brasileiro, que é o Tonico Mercador. Mas, e tenho também um grande orgulho da frase que o Jacob Klintovitz, que é um gaúcho radicado em São Paulo a vida inteira, um dos maiores críticos de arte desse país, e que tem inúmeros títulos, mais de 120 livros publicados sobre arte. O Jacob Klintovitz escreve no meu livro o seguinte, que o Fernando Pacheco escutou o canto das sereias, mas não precisou ser amarrado para resistir. Isso me orgulha muito, porque realmente eu teria toda a facilidade de colocar minha pintura no mercado de uma outra forma, mas eu fico mais dentro do ateliê, já passei uns 1.500 fins de semana dentro do meu ateliê sozinho pintando, e isso acaba, essa verdade acontecendo. Então, eu recebi convite para sair daqui de Belo Horizonte, com tudo pago, né? Claro, passagens aéreas, os melhores hotéis do lugar, almoçava e jantava em restaurante diariamente. No mesmo ano, eu fui 2 anos à Nova Zelândia, então eu fui à Nova Zelândia só para preparar uma exposição que esse produtor iria realizar lá. Então, nós fomos,
fizemos essa grande exposição na Nova Zelândia, voltamos, no mesmo ano voltei à Nova Zelândia, depois nós fomos convidados para Taiwan, e em Taiwan eu fiz uma grande exposição em Taiwan, que era vizinha de uma exposição de Juan Miró, um dos meus ídolos na pintura, Juan Miró. De repente eles falavam 2 ocidentais, tratava a gente como 2 ocidentais, porque lá é raríssimo ocidental expor lá, né? Então no Museu Nacional de Taipei estava expondo o Juan Miró, e eu na galeria da Nacional Universidade, onde fabrica todos esses componentes eletrônicos exportados para os Estados Unidos, para todo lado, eu fiz a exposição ali. Então, foram embaixadores nessa minha exposição em Taipei, embaixadores de 10 países. Isso nunca aconteceu lá, porque o Brasil não tem relações diplomáticas com Taiwan, por causa da China, que a China é brigada, né? E o Brasil apoia, tem relações diplomáticas com a China, não tem com Taiwan. Então, o Brasil, em Taiwan, ele tem um escritório comercial, mas o diretor do escritório comercial é do Itamaraty, é um embaixador, na verdade. E ele é muito influente, muito querido. Ele convidou os colegas deles, embaixadores de todos os países, para a inauguração da minha exposição. Então, lá tinha embaixadores dos Estados Unidos, de países da África, de países árabes. Isso nunca havia acontecido lá. Então, são mágicas assim que acontecem, é o poder mobilizador da arte, né? Ele é tão violento que você não sabe se está sonhando, se está acordado, se não é nesse mundo mesmo, se já foi, se já morreu e está achando que está vivo. Então, embaixadores de 10 países na inauguração da exposição. Veio gente do Japão, de Tóquio, para a exposição, depois nós fomos ao Japão, e depois eu voltei a convite do Ministério da Cultura da China para participar de uma exposição de artistas latino-americanos, eu era o único brasileiro, no maior museu que tem em Pequim, parece um mineirinho, assim, aquela coisa. E eu fiz praticamente uma exposição individual lá dentro, mas eram artistas de países latino-americanos. E depois dali, eu fui convidado a fazer uma exposição na galeria da maior academia de arte da cidade de Hangzhou. Nós visitamos várias cidades da China, tem Suzhou, Hangzhou. Aí eu fiz lá em Hangzhou, na galeria de arte. Depois disso tudo, voltando para Belo Horizonte, foi inaugurado um grande museu em Pequim, um museu com uma arquitetura maravilhosa, e eu fui convidado novamente a participar, o único brasileiro. Me pediram para gravar um vídeo falando, como eu estou falando aqui, mas que eu falasse tudo em espanhol, porque tinha um canal da Espanha que ia divulgar a exposição, e o bobo aqui teve que ficar treinando espanhol para poder falar para ele. Mas enfim, tem que falar da sua obra, né, em qualquer língua. E aí, Jô, o que acontece? O Ministério da Cultura chinês adquiriu 3 pinturas grandes minhas, o acervo oficial deles. Eles têm um acervo muito importante, com artistas ocidentais importantíssimos, consagrados universalmente, e eles têm, então, hoje, 3 pinturas minhas no acervo deles. E isso que você está falando das coleções, aí a coisa andou. Então, por exemplo, eu recebi um telefonema da Fundação Reina Sofia da Espanha. Que tem acervo lá também, né? Essa obra está em acervo permanente lá na Espanha também, né? Mas não é aquele museu Reina Sofia que tem, o Guernica do Picasso. Porque quem apoia o museu Reina Sofia, tem essa Fundação Reina Sofia. E o grande patrocinador, pelo menos na época, era o Banco Santander. Então, quem pagou, inclusive, os meus quadros foi o Banco Santander Mundial. A presidente direto do Banco Santander adquiriu esses quadros para o acervo da Fundação Reina Sofia, Escola Superior de Música Reina Sofia da Espanha. É porque eles têm uma escola de música da Fundação Reina Sofia, que é anexo ao Museu Reina Sofia, e como eles conheceram a minha série Pianistas, essa série cuja figuração do meu quadro remete a um pianista, eles linda, eu conheço um pouco dessa série. Adquiriram 3 obras dessas para o acervo deles. Então, hoje, meus quadros estão em acervos muito importantes, mais fora do Brasil do que aqui, incluindo a
uma coleção do que era o executivo número 1 da Fiat, que me comprou 5 painéis grandes para a coleção particular dele, que está nos Estados Unidos. E essas pessoas vão repassando esse acervo para grandes museus. Então, por exemplo, esse grande executivo da Fiat, ele já faleceu. Então, essa coleção dele acaba indo destinada a um grande museu nos Estados Unidos. O outro lá, a Reina Sofia, já está lá numa grande entidade, no Ministério da Cultura da China. Então, tudo isso vai fazendo com que haja essa valorização, não em termos monetários, mas a valorização do seu trabalho enquanto arte, enquanto artista, a respeitabilidade. E aqui em Belo Horizonte a gente enfrenta muito esse problema, porque aqui em Belo Horizonte existia muito essa coisa de valorizar o que vem de fora, né? Então eu nunca saí daqui, eu desenvolvi minha arte toda aqui, e eu não queria me mudar daqui. E nem queria, e também não queria ter a utopia de querer mudar o mundo assim, com a minha arte, que eu sei que o John Lennon bateu nessa terra da paz, morreu sem ver a paz. Então, não é a questão de você mudar o mundo ou mudar daqui, mas é você criar um mundo onde você pode permanecer no seu mesmo lugar, no seu quintal, mas se mudar daqui à medida do necessário para criar uma atmosfera de paz, de luz, de energia, de arte, de amor, de tudo. Então, isso é possível através da arte. E isso por isso muito legal, que você fala, é muito lúcido, né? Essa forma que você traz para a gente esse pensamento. Agora, Fernanda, desculpa te interromper, porque senão a gente acaba não falando de todos os temas aqui, a gente entrar um pouco agora no Fernando, poeta, né? Que já começa mesmo nos títulos das obras, né? Que você mesmo vai dando aí títulos para as obras e você já considera isso também uma forma poética, uma forma literária, né, Fernando? Isso. Vamos falar um pouquinho. As primeiras vezes que eu tive contato com a literatura foi através do Carlos Heitor Coni, lá no Rio de Janeiro. Ele, um querido demais, na verdade, ele casou com uma irmã do meu pai. E eu passava férias no Rio de Janeiro na casa dele. E nessa época, estava na época aí do golpe militar e tal, e ele escreveu no Correio da Manhã uma crônica que chamava O Ato e o Fato, e isso explodiu, e ele acabou colocando uma bandeira assim, na mão dele, né, de que ele era a pessoa que contestava tudo isso assim, com mais força, então ele sofreu perseguições e tudo mais, e nesse período eu estava ali passando férias na casa dele e da minha tia, né, no Rio de Janeiro, e como ele se aproximou muito de mim, e ele tinha as filhas dele também, então que passaram a ser filhas da minha tia também, né, a Regina, recém-falecida, e a Verônica, uma querida, minha prima Verônica, filha do Coni. Mas, a gente tem programa com o Coni aqui gravado, viu, para quem está no vídeo, pode assistir aqui no acervo do Sempre um Papo. Nosso eu já fui, eu fui no programa Sempre o Papo com o Coni, inclusive ele lá, parece que ele fala comigo, olha quem está aqui e tal. Ai, que legal. Eu mediei um debate entre ele e o Arthur Chechel lá no Rio de Janeiro, numa época. Pois é, o Arthur Chechel é uma pena, os dois morreram, né? Morreu o Coni, que eu fiquei meio órfão intelectualmente assim, do Coni, e logo depois eu queria procurar o Chechel, dar um abraço nele, ele faleceu também. Mas, enfim, o que acontece? Eu andava com o Coni para lá e para cá. E eu aprendi a literatura de dentro dos livros, não de fora, não de pegar o livro e do lado de fora ler o livro. Eu estava dentro dos livros. O primeiro contato com a literatura é dentro dos livros. Como é que é isso? O Coni me colocava como personagem de uma crônica. A gente saía num carro pelo Rio de Janeiro. Era um carro que eu não sei a marca, assim, se é Ford, o que é, mas é de um modelo que chamava Henry Júnior. Mas só que ele chamava esse tal Henry Júnior dele de Tenente Galvão, que eu não sei porquê. Então já começava a crônica por aí. E ia eu e o Coni dentro do carro, e o Coni parava o carro na esquina e chamava um transeunte, assim, isso lá no Rio de Janeiro, e perguntava para o cara, por favor, e sério, onde fica aqui o Rio Arrudas?
por causa de mim, mineiro estava ali. Onde fica o Rio Arrudas? Ainda emendava um adjetivo, de densas e caudalosas águas. Então ele ia fazendo uma crônica e me colocando como personagem dessa crônica. Então eu era personagem de um livro, e não pegar o livro de crônica e ler. Depois ele me levava, outro exemplo, me levava no cinema. Chegava no cinema, a censura era 18 anos, e eu não tinha 18 anos, ele falava que eu era escoteiro e que eu estava apto a tomar decisões para me proteger e para, se caso acontecesse alguma coisa ali no cinema, eu estaria apto a proteger as outras pessoas. Então eu já virava um personagem de outra crônica e tal. E o dia que o Coni gritou imbecil com um motorista que deu uma fechada nele, essa palavra imbecil nunca mais saiu da minha cabeça, porque as pessoas xingavam, era filho disso, filho daquilo, palavrão, e eu nunca vi um cara botar a cabeça para fora do carro e gritar com tanta raiva, ô imbecil! E esse imbecil foi um grito de liberdade incrível, um grito intelectualizado, imbecil. Ninguém nunca xingou ninguém com raiva de imbecil no meio do trânsito. Então o Coni me ensinou o humor, a literatura, a inteligência. Eu andava com ele no Rio, sentindo o cheiro da maresia, mineiro, né? Adora aquele cheirinho do mar. Ele falava, você anda farejando, como diria Nelson Rodrigues, a menstruação o aroma das florestas menstruadas. Então, e criava toda uma crônica em cima disso. Então, a partir do Coni, eu me tornei uma pessoa que sabia escrever, que tinha anarquia, que tinha humor, anarquia boa, que tinha humor, que tinha anarquia, que sabia escrever, que adorava literatura, principalmente crônicas. Você já viu o primeiro livro que eu comprei na vida com meu dinheiro? Foi um livro de crônicas, tem cabimento isso? Um adolescente, 13, 14 anos, comprar um livro de crônicas, e era um livro do Rubem Braga, que chamava A Borboleta Amarela. A Borboleta Amarela é uma crônica do livro, do Rubem Braga, e o título do livro é A Borboleta Amarela. Eu comprei esse livro, e depois eu descobri, publicado num jornal do Rio de Janeiro, uma crônica do Rubem Braga, que ele foi cronista da TV Globo, de jornais do Rio. Ele falava sobre arte, inclusive. Eu vi uma crônica do Rubem Braga falando sobre a guerra, porque o Rubem Braga foi à guerra também, como meu pai foi. E a ilustração da crônica no jornal era meu pai abraçado com a minha mãe, meu pai chegando da guerra, desembarcando no porto do Rio de Janeiro, com o capacete do lado, com o cantil, com tudo, e abraçando minha mãe chorando, os dois abraçados, numa crônica do Rubem Braga. Então, mais uma vez, eu estou te falando como que tudo conspira para ir formando um universo mágico de coincidências, né? Ô, Fernando Pacheco, e outro gênio também da literatura, que a gente já recebeu várias vezes aqui no Sempre um Papo, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Para a gente entrar aqui no seu lançamento, que nós estamos bem adiantado de tempo aqui, que é seu mais recente livro, né, de 2020, um livro de poemas, que eu vou pedir à Nina para colocar a capa do livro ali. Ele aqui. Tem. Aí eu até vou ler aqui a quarta capa do livro, que é um texto do Bartolomeu Campos de Queiroz a respeito do seu trabalho. Diante da obra do Fernando Pacheco, como da poesia do João Cabral de Melo Neto, é impossível ficar calado. Obra que prescruta o que há de mais interior na gente e nos dá as vozes. Fernando Pacheco tem uma grande trajetória de trabalho na construção da arte no Brasil. O que fixa e determina a perenidade de uma obra estética é a sua presença em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso Fernando Pacheco consegue de maneira surpreendente. Aí eu quero te pedir para falar dessa sua amizade e parceria com Bartolomeu Campos de Queiroz e a gente já falar um pouco desse livro de poemas que é o seu mais recente. Isso. O Bartolomeu Campos de Queiroz, quando eu comecei a mandar meus quadros para os salões de arte, algumas vezes ele foi do júri e eu recebi premiações com o Bartolomeu no júri. E ele, não satisfeito só de me
ajudar a conceder prêmios nos salões, ele escreveu críticas e ensaios sobre o meu trabalho, sobre minha pintura, que me honram muito, mas ensaios maravilhosos, com toda a sensibilidade que ele tinha, né? Eu tenho ensaios de arte do Bartolomeu para mim, para minha obra, de me deixar feliz, assim, para a eternidade, sabe? E uma pena que ele faleceu tão novo ainda. Mas, sobre esse livro aqui, Fernando Pacheco, Poemas de Ateliê. Eu escrevi alguns poemas acerca do universo da pintura, do ateliê, o universo pictórico. E tem a apresentação do Tonico Mercador, aqui do Olavo Romano, e esse fragmento de texto aqui do Bartolomeu Campos Queiroz. É um livro que tem 80 páginas, são 34 poemas, e cada um traz uma ilustração sua, né, Fernando? Isso, cada poema tem uma ilustração minha. A capa e o miolo com ilustrações minhas. E se você quiser que eu leia alguma poesia daqui... Eu quero, já ia pedir. Pode escolher, vamos ler algumas aí, que elas são lindas e curtinhas. Depois tem um outro quer ver? E depois tem um outro livro que tem coisas interessantes também. Mas aqui, ó, esse poema chama Oração. Pode ler? Pode, por favor. Numa noite chuvosa em Saquarema, toma um vinho, para que minha garganta não seque. Em sequência, outro vinho, para que minha boca não cale. Outro cálice, para que minha voz seja ouvida. Ouvida ou morte, que minha voz seja vinho. Eu acho interessante também que nos poemas, né, você traz a cor, a tela, um pouco da pintura, né, do seu trabalho ali, os seus objetos de trabalho também aparecem, né, na poesia, né, Fernando? Pois é isso aí. Falando de cor e poesia, foi publicado esse livro aqui porque, como eu titulo meus quadros e dou uns títulos muito poéticos, muitas vezes o título é melhor que o quadro, a Sandra Starling, falecida recentemente, que foi a primeira candidata a governadora de Minas Gerais, né, pelo PT, você lembra, a Sandra? A Sandra Starling escreveu um livro sobre os meus títulos. É um livro não publicado, mas o livro está escrito. A partir disso, a Sandra me pediu que eu relacionasse os títulos dos meus quadros. Eu relacionei 330 títulos para ela escrever o livro. A partir disso, esse parceiro aqui, Lucas Guimarães, nós conversamos de fazer um livro a 4 mãos. Então, a partir que eu tinha selecionado 330 títulos, eu inventei esse título para esse livro, 33,333. Então, é por isso que tem esse título, junto com o Lucas Guimarães. Mas é porque tem 33 pinturas minhas, 33, e 33 poemas dele. E essa dízima é o seguinte, 33 pinturas, 33 poemas, e a dízima são as infinitas interpretações que cada um pode fazer de tudo, da arte. Esse livro, eu não fiz as pinturas para ilustrar os poemas dele, e nem ele escreveu os poemas para as minhas pinturas. O único é um que chama Conexões Bilaterais, que é uma pintura que eu havia feito, e o Lucas, então, se encantou com a pintura e fez um poema para ela. É o único que foi feito, assim, intencionalmente, foi um poema, Conexões Bilaterais. Mas todos os outros, ele pegou, na minha mapoteca, pinturas que ele achava que casava com as poesias já prontas dele. Nós juntamos isso tudo e fizemos esse livro pela Azougue Editorial e com uma apresentação do Milton Bituca Nascimento, que é uma coisa raríssima, né? Oh, que maravilha! O Bituca ia escrever uma apresentação para um livro. E
Esse livro está disponível no site, dá para comprar os seus livros, né, Fernando? E também os livros da sua obra. Esse aqui é da Caravana Editorial, tem no site delas. Os livros publicados aqui do Jacob Klintovitz e O Papel do Artista que eu tenho são da editora Com Arte, que as pessoas acham no próprio site da editora Com Arte e na Amazon, né? E esse 333 é da Azougue Editorial. E eu e Lucas lançamos aqui no CCBB, em BH, depois lá na sede da Azougue, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, e depois na Livraria da Vila, lá em São Paulo. Fizemos mesas redondas. No Rio de Janeiro foi o Afonso Henriques, que é neto do Alfonso de Guimarães, e o Vicente Pérsia, que era um crítico de arte. E em São Paulo foi o artista plástico, meu querido amigo falecido, Ivo de Granato, e agora faleceu também o outro que foi na mesa redonda, o Cláudio Willer. O Cláudio Willer, que é da poeta Geração Beat, um dos maiores poetas do país. Sim. Então, agora, o mais interessante desse livro, se você me permitir, é que o Lucas é que escreveu as poesias e eu as pinturas. Só que eu, lendo os meus títulos, ele soou como um poema. E os títulos, dos 33 títulos que estão aqui, das minhas pinturas, estão aqui. Se eu ler esses títulos todos em forma de poema, ele soa como um poema. Eu posso então lê para a gente, claro. Fine Old Pianist. O grande ouvido para a música, cabeça feita de azul, ver o sol, animais domésticos enquanto a luz não se apaga, São Sebastião da Lua, 1000 tempos para a Pampulha, fazendo a sua própria cabeça, expressão geométrica da minha mente, conexões bilaterais, navega a lua na fissura, o sexo nosso de cada dia, esconderijo, um simples olhar, homem tatuado por um fio, esqueléticos, frágil equilíbrio, coisas que acontecem, nascer e morrer, premonição, toda vez que o sol nasce, revelações espetaculares e as lições japonesas, hora do café, as cores inexistentes do céu, levitação, minha vida em uma tela, X, pedras e corações, o lado escuro do sol, Lennon Vamp, reabertura do drama, os buracos negros dos olhares da noite, cuidado com a cauda, animais domésticos, enquanto a luz não se apaga, olhos da noite, através de los siglos, navega a lua na fissura. Maravilha demais! São títulos das pinturas, mas eu falei com o Lucas, você escreveu as poesias, mas meus títulos também. O título já é poesia, é verdade. Fernando, vamos falar rapidamente do filme também, né? Que é Fernando Pacheco Atelier em Movimento, que vai ser lançado esse mês ainda, que é um documentário, uma longa-metragem, com a direção do Fernando Batista. E eu quero te pedir para contar para a gente um pouco dessa produção, né? De como é que foi esse trabalho feito aí em conjunto com você, com a Nina Pacheco, sua esposa, nossa amiga que a gente admira também. Eu tenho muito orgulho de ter interagido com vários gêneros de arte ao longo da minha trajetória e continuo interagindo. Inclusive, eu já cedi a minha pintura para estampar toda a coleção de um estilista, coleção lançada lá naquele Fashion Rio, lá no Museu de Arte Moderna do Rio. Então, já fiz trabalhos em parceria com estilista de moda, com música, com literatura, com teatro, dança e tudo isso. E essa, inclusive na pandemia aí, quando os músicos estavam fazendo aquelas lives, né? Eu participei de várias lives, eu fiz 2 ou 3 com Flávio Venturini, fiz com a Orquestra Opus e Beto Guedes, fiz com o Cláudio Venturini do 14 Bis, com o Telo Borges e o Celcinho Moreira, fiz 2, 3 com Celcinho Moreira. Então, essa coisa de interagir gêneros de arte me atrai muito. É aquela pintura que sai da galeria de arte, do museu, o quadro que sai da parede, e ele passa a navegar numa outra situação.
né? Vão passando Porque, rapidinho. Vou pedir para a minha Nina, que trabalha com a gente, vai passando as fotos das parcerias que você tem aqui. Tem com o Arnaldo Antunes, tem umas fotos legais isso, com o Márcio Borges, aí as pessoas vão vendo enquanto você fala. maravilha. Então, o que que acontece? Mais uma vez, não só com a música, com o estilismo de moda, com o teatro, com tal, eu fiz interagindo a pintura, né, minha trajetória artística enquanto pintor, com cinema. Isso, para mim, foi uma coisa extraordinária, porque a ideia desse filme, né, foi do Fernando Batista, ele é diretor de cinema, e da Noir Filmes. E não teve um patrocínio de fora, de alguma empresa, ele foi todo bancado pela Noir Filmes e com a direção do Fernando Batista. E esse filme está sendo feito há 10 anos, eu acho que é isso, 10 anos. Eu vendo as primeiras cenas do filme e as últimas, eu envelheci, assim, no bom sentido, eu amadureci durante o filme, né? Mas o Então, documentário tem esse perfil também, né, pois Fernando? e isso é espetacular, porque é a arte vida, né? É a vida verdadeira correndo ali naquelas veias daquela linguagem, né? Então, foi uma bênção isso. E esse filme, Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento, exatamente trata desse movimento todo. Eu saí do fundo do quintal do meu ateliê na Pampulha, eu ir para outros países, pintar lá, porque eu produzi as obras todas lá, como eu fui para os Estados Unidos, produzi as obras todas lá, para participar daquelas feiras de arte lá em Miami. Eu produzi as obras lá, depois volto para Belo Horizonte, continuo no meu ateliê aqui. Então, esse ateliê em movimento é fascinante. E o ateliê não é só ateliê físico. O ateliê físico é uma bobagem. É um quartinho, é uma garagem, é qualquer lugar que você bota uma luz e pinta. O ateliê verdadeiro é isso aqui. A cabeça do artista é que é o verdadeiro ateliê. Porque onde você estiver, você está no ateliê. Quando eu vou lá para a praia de Saquarema, eu pego um pauzinho e pinto um desenho na areia, e o voo de um pássaro, se eu apropriar aquele voo para mim, aquele desenho que o pássaro faz no ar é meu, é um desenho meu. Então não precisa ter o ateliê físico. Então o ateliê em movimento é todo esse movimento que o artista faz para desenvolver a linguagem dele. E esse filme Maravilha. Vai ser lançado quando, Fernando? Hein? É dia 29 de março, né? É dia 29. Então, esse filme em Santa Teresa. Ele tem várias locações, até em outras cidades, e tem vários depoimentos de pessoas espetaculares. Do Clube da Esquina tem o Márcio Borges, tem o Murilo Antunes, tem o Tonico Mercador, né? Tem o Olívio Tavares de Araújo, a Dulce Tupi, que é a editora do jornal lá de Saquarema, uma grande escritora, né? E tem música, a trilha sonora do Alexandre Lopes. E o extraordinário músico de Alexandre Lopes. Ainda tem depoimento de colegas, meu artista plástico, é o caso de Miguel Gontijo, Carlos Bracha, né? Eu estou esquecendo alguém? Nós mandamos aqui, colocamos foto de Carlos Bracha. José Eduardo Gonçalves, que é um escritor maravilhoso, meu conterrâneo. Nosso amigo aqui, Zé Eduardo Gonçalves. Né? Tem um programa literário. Tem um projeto de literatura também, um abraço para o Zé. Ô, Fernando Pacheco, a gente tem que finalizar a nossa conversa, porque nós chegamos aqui a 1 hora de papo, mas eu quero te agradecer muito, te pedir para colocar suas considerações finais aqui e dizer que foi uma honra, viu, para mim, conversar com você aqui no Sempre um Papo. Pois é, olha, então minhas considerações finais só pode ser de agradecimento e alegria por estar aqui, apesar da tensão que eu fiquei antes do programa, para poder fazer um programa bonito, mas depois que a Letícia chegou me dando esse apoio, eu quero agradecê-la também, o apoio tecnológico, ela está aqui do meu lado. Letícia Brant, nossa produtora aqui no Sempre um Papo. Nossa produtora, agradeço a nossa querida intérprete de Libras, Raíssa Medeiros, grata Raíssa Medeiros, né? Agradeço muitíssimo a esse extraordinário personagem da cultura brasileira, que é o Afonso Borges, por esse programa de 37 anos, que já virou uma mania, né? Um ícone em termos de programa cultural no Brasil. Quando eu falo que eu mandei no meu WhatsApp, eu ia participar de um Sempre um Papo,
o feedback foi extraordinário, assim, sabe, de reconhecimento. E agradeço muitíssimo a você, Josana, que eu chamo carinhosamente de Jô, por essa entrevista inteligente que você fez, me deixou falar aqui igual um papagaio preso pelo IBAMA, sabe, que é uma maldade isso que fazem com as aves no Brasil. Então, eu fiquei aqui falando pior que um papagaio preso na gaiola, doido para voltar para a natureza. Mas sempre um papo é para isso, né? É para a gente ouvir o convidado, o intelectual, o artista, o escritor e conhecer a história. Vou citar a Nina também aqui, Nina Tereza, que trabalha nos nossos bastidores, já que a gente está falando dos bastidores, né? Isso. Agradecer a Nina, que coloca a gente aqui no ar, e também o Gabriel, que coloca a Raíssa lá no ar, nosso intérprete de Libras. A sua Nina aí, o Gabriel. E a sua Nina aí eu também. Agradeço aqui, que ficou com a gente. Nina, a sua Nina, chama ela aí para aparecer, para a gente Nina, dar. Vem cá aparecer. Ela fala, Nina Pacheco, nossa a Nina, que é minha esposa há 42 anos, diretora da casa, diretora do ateliê. Nina, querida, grata por tudo. Fica mais pertinho. Isso. Muito obrigada, querida. Eu quero agradecer muito a Nina, realmente, porque ela que dialogou aí com vocês, organizando toda a entrevista aí antes de acontecer, né? Agradeço muito a Nina e agradeço muito a você, Ju, mais uma vez, viu? Então, um abraço muito grande para os ouvintes aí de hoje, ao vivo, né? Hoje, nessa sexta-feira linda, ao vivo aí no programa Sempre o Papo aí no YouTube. O link aí do YouTube. A gente que agradece muito, Fernando Pacheco, a sua participação. Agradeço a você que nos acompanhou aqui, está nos acompanhando pelo canal do YouTube do Sempre um Papo. Te convido a se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que um programa como este aqui entrar no ar. E também, se ainda houver tempo, né, para você ir conferir o lançamento do filme, a estreia do filme Fernando Pacheco Ateliê em Movimento, que vai ser no Cine Santa Teresa, e as redes sociais do Fernando é @Fernando Pacheco, né? Fernando Pacheco Arte, no Instagram, Fernando Pacheco Arte, tem o Facebook, Fernando Pacheco, tudo mais. Então, o filme é longa-metragem, Fernando Pacheco Ateliê em Movimento, direção do Fernando Batista, trilha do Alexandre Lopes, dia 29, cai numa quarta-feira, 18h30, entrada gratuita, chega lá, procura a Nina, que reserve seu ingresso para entrar no Cine Santa Teresa, que está lindo. Maravilha, Fernando. Então é isso, 29 de março de 2023, que a gente está falando a respeito do lançamento. Um grande abraço para todos os amigos que estão aí ouvindo, e a minha carreira continua aí, pé na estrada, a 1000 por hora, vamos embora. É essa aí. Vida longa, sua obra, grata por tudo, Fernando, você é maravilhoso, viu? Um artista incrível, um poeta que a gente admira demais. É isso e até a próxima. Beijão.